Bem, em nome da comissão organizadora, Cícero, muito obrigado pela sua participação. E agora nós vamos então compor o nosso painel para o debate, e assim nós gostaríamos então da participação dos senhores. Bem, lembrando que dois dos nossos convidados não estarão conosco presente agora devido a alguns compromissos. O Rodrigo Regis não estará conosco no debate e também a Janaína Camille da PUC. Portanto, então, gostaria de convidar para compor o nosso painel o nosso moderador, o José Dilcio Rocha, que é da Embrapa. Bom dia a todos. Vamos lá então fazer um debate. Eu acho que tivemos o privilégio de assistir hoje aqui essa sessão sobre biogás. Convidar então o Eduardo Saboia, o Cícero Blake, que acabou de apresentar também, a Nathalie, e mais quem? São esses três, né? Esse daqui vai ficar na mesa? Tá bom. Tá. Então, vai ter um microfone para pergunta e eu peço que quem quiser fazer pergunta, que se inscreva e fale o nome, a empresa e diga para quem está direcionado. Bom, realmente foi uma sessão de apresentações muito interessante. Eu acho que a gente teve aí uma panorâmica. Eu, inclusive, vou apresentar amanhã e vou falar também um pouco de biogás, que é um trabalho que a gente está fazendo lá na Embrapa Territorial, que é sensoriamento remoto de produtores, potenciais produtores, que é uma parceria com a Embrapa Suínos e Aves e também com a Aeroneus e Biogás. Mas eles não deixaram eu apresentar aqui, mas eu vou apresentar amanhã, só até fazer desse comercial. Tá? E eu abro para as perguntas, tá? Para o Eduardo, que nos falou aí do Agro 4.0, da Nathalie, que nos falou do biogás como energia firme, e do nosso queridíssimo Cícero Blake, né? O pai do biogás, né? Seria o BioBlake. ele que realmente tem uma longa carreira aí incentivando essa área, que dentro da bioenergia, biogás e pellet, são as duas que estão em ascensão no Brasil, né? E isso daí realmente, né, todos falaram de aproveitamento de resíduo, e não somente biogás, mas biofertilizante, né? A gente tem que saber que o Brasil é um grande consumidor de fertilizante, justamente porque é um grande produtor agropecuário, né? Então, o biogás, ele vai junto com o biofertilizante, né? Mês passado, lá na Embrapa Territorial em Campinas, a gente teve uma demanda de uma empresa de energia que ia entrar em um leilão para produzir biogás, gerar energia elétrica, mas não ia usar resíduo, porque a região que eles estavam aplicando, né, se candidatando, não tem resíduo, mas eles iam plantar, né? Plantar milho, plantar capim, plantar várias culturas, sorgo, e para gerar o biogás e produzir também biofertilizante e gerar energia elétrica, né? Então isso daí é um conceito que ainda no Brasil, né, não está muito difundido, mas é uma possibilidade que eu acho que é bem real, tá? Então está aberto aí para os debates, para as perguntas. Já temos alguma? Manuel? Já temos. Então, por favor, se identifica e diz para quem é a pergunta. Primeiramente, bom dia, eu sou o Pedro Nédia, eu sou da Terra de Desenvolvimento Agropecuário, e a minha pergunta eu vou direcionar à mesa, mas não foi falado muito da utilização de biogás de aterros sanitários. A minha pergunta é se há possibilidade de utilização para geração de energia, e se sim, por que não foi tão citado e por que não é tão utilizado? Na mesa tem microfone? Tem. Quem gostaria de responder? Nathalie? Posso iniciar, então. Nós não citamos tanto essa questão realmente de aterro, mas é um potencial imenso que nós temos no Brasil para utilização. E assim como os demais substratos, que podem ser os dejetos tanto de suinocultura quanto de demais culturas energéticas, ele pode ser utilizado realmente para geração de energia elétrica, térmica ou como biometano. Como nós temos um grande potencial em aterros,
nós temos alguns casos que é utilizado o biogás purificado, então biometano, né, para combustível veicular. Essa é uma das possibilidades. Olha, é profundamente diferente o biogás que é gerado no aterro para um biogás gerado numa pocilga ou numa leiteria ou numa viária. Isso porque dentro do aterro e dentro dos esgotos urbanos existe uma contaminação microscópica de elementos silicosos, chamados siloxanos, que são tão leves que acabam agregando a massa de gás, apesar de todos os esforços que se possa fazer para refino desse gás. Então você tem que agregar na refinaria, que vai fazer o refino do biogás normal, agropecuário, você tem que agregar um componente a mais, que é a limpeza dos siloxanos. E são mais de 300 famílias de siloxanos que estão ali. Então você tem que ir muito cautelosamente limpando esse processo, e já existe, inclusive, tecnologia patenteada para fazer isso no Brasil, disponível e com tecnologia nacional. Não é um problema, é uma diferença. Então tem que estar sempre atento para isso. Se for para o meio urbano, como misturou lixo, você pode estar certo que ali pode ter pasta de dente, batom, pode ter creme, pode arroz, o que for que use areia micronizada, ele é um potencial gerador de siloxano. Tá bom? Muito bem. Próximo. Bom dia, Ricardo Vidinich, do Instituto de Engenharia do Paraná. Parabéns aí pelas apresentações. Uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês é a questão de geração local e injeção na rede elétrica, e não transportar o gás através de tubulações para consumir em outras áreas. O que vocês acham? É mais econômico ou não é mais econômico? Quem poderia responder? Em relação à energia elétrica, sem dúvida nenhuma. Você optou pelo biogás para ser usado num gerador elétrico, com certeza o transformador mais próximo é o lugar de espetar o lixo ali e nem pensar em nada mais, porque é tudo muito caro. Agora, no momento que você começa a pensar em biogás combustível, que é uma outra dimensão, e quando se fala nisso, por exemplo, no meio urbano, você tem dezenas de possibilidades, táxis, você tem transporte escolar, você tem transporte público, você tem coleta de lixo, você tem um monte de frotas específicas que podem fazer, aí vale a pena você produzir num só local e envasar, às vezes, num feixe de cilindro e transportar. Ou então fazer um microgasoduto, que seria, vamos dizer assim, do local de refino até o local de uso. Também é possível ser feito. Vai da logística que você estabeleceu, mas com certeza absoluta a proposta de fazer o mais rápido possível a conexão com a infraestrutura existente é realmente um fator de sucesso do projeto. Voltando um pouco mais à análise para a questão de geração de energia elétrica, é até um debate hoje essa questão do fator de simultaneidade, que é justamente isso, gerar e consumir ao mesmo tempo, sem passar pelo transformador. Nas discussões que a gente está tendo sobre o aprimoramento da resolução 482, está sendo debatido exatamente isso, que é, passou pela rede da concessionária, é pago um valor incidente por esse transporte, né? Nós temos alguns cases que o fator de simultaneidade, utilizando o biogás para geração de energia elétrica, chega em torno de 40%, 41%. Esse é um valor bem elevado, se a gente for analisar. Então, é muito viável isso, nós trabalhamos com isso, mas tem a questão também que eu trouxe aqui, que o dimensionamento dos meus projetos de biogás normalmente são feitos baseados em quanto de substrato eu tenho disponível. Então, se a gente for analisar numa granja de suinocultura, normalmente ela vai utilizar uma demanda energética de 10% a 20% do que ela pode produzir de energia elétrica. Então, entra essa questão de
autoconsumo remoto. Pode ser que eu tenha propriedades vizinhas ali que consumam essa energia. Hoje, se elas tiverem ou no mesmo CNPJ, autoconsumo, né? Tem que ser no mesmo CNPJ ou CPF. Ou essa questão de cooperativas e consórcios de energia seria uma solução. Mas nessa questão de múltiplas unidades, entrando em consórcios e cooperativas, eu já entraria passando pelo fio. Então, se a gente conseguir realmente reter esses projetos e abater nas proximidades, nas áreas contíguas, eu evitaria essa questão. Bom, já acho que exploraram bastante, né, o tema. O que eu só gostaria de comentar, acho que dentro dessa perspectiva de tecnologia e investimentos que você tem que fazer, tudo depende do teu, obviamente, do teu business model, né? O quanto você está disposto e o quanto você pode colocar. Pega, como citaram aqui, pega uma região como a Toledo, que no oeste do estado, que trabalha muito com condomínios, talvez seja interessante alguma solução de base que se tenha uma usina na cooperativa, não sei, mas vai depender muito desse modelo, do quanto se está gerando e para que fim. Obviamente, a gente pensando, né, no que eu explorei aqui, que é o 4.0, uma das essências hoje do 4.0 você justamente tentar eliminar os intermediários, né? E a gente tem visto isso como uma tendência geral na nossa vida. Você tem, por exemplo, hoje sites que você pode comprar o café diretamente do produtor de Minas Gerais, né? Ele te entrega em casa aquele café que você nunca ia ter acesso em qualquer mercado aqui em Curitiba, né? Só como exemplo dessa eliminação do intermediário. Então, acho que você tendo o consumo gerando para você e tendo esse consumo dentro da tua propriedade, é obviamente o ideal. Agora, se você gera mais, você tem que entender qual é a viabilidade de você fazer essa distribuição. Hoje já tem para a própria energia hidrelétrica, né, tem aqui algumas gerações que a pessoa depois dissipa para o próprio sistema, né? Então tem que pensar da mesma maneira, vale a pena jogar para a rede, distribuir isso, ou outro modelo que já foi explicado aqui. Eu acho que depende muito assim, o quanto mais simples é melhor, porque ele acaba evitando os intermediários. Sempre que tem intermediário, tem uma conta a ser paga, porque ele obviamente cobra por isso. Muito bem. Deixa eu só enfatizar mais uma questão. Quando a gente fala ainda de geração local, um exemplo que a gente pode trazer é essa questão de microgrids, que eu não estou passando nem pelo sistema, né? Eu estou trabalhando em isolado. Hoje, um dos grandes problemas é a questão de qualidade de energia. E eu estando conectado na rede, a rede sofrendo algum problema ali, caindo, né? Eu tenho que desconectar o meu gerador também, trabalhando nesse sistema de compensação. Então, ele não resolveria esse problema. Mas trabalhando com uma microgrid, sim, eu resolveria. Eu estaria ali trabalhando localmente, dependendo da minha geração. Eu poderia atender aos locais vizinhos ali e seria uma ótima opção para a segurança energética. Tá ok? Só mais uma questão para colocar realmente em debate. Então, já que assim, desculpa, eu sei que você está na fila, mas eu preciso 2 vezes aqui, passou esse tema, eu queria colocar uma convicção de observador de um tempo nessa questão da energia do lado da geração distribuída. Eu tenho certeza, tenho convicção e trabalho com essa hipótese, que a energia é uma questão tão estratégica que ela não pode prescindir de um estamento hierárquico dentro do processo. Nós temos que assegurar uma série de coisas que vêm no bojo da energia, que não é simplesmente liderando com uma Bitcoin, fazendo uma geração direta, sem nenhum critério de gestão, nós possamos chegar a um ponto, como nação, a um ponto de segurança energética. Eu não me somo, em hipótese alguma, a ideia de que nós temos que eliminar, por exemplo, a Copel do processo, para poder ter geração distribuída, para poder ter microgrid. Aliás, eu tenho trabalhado nessa ideia de microgrid há uns 10 anos já fiz proposta para vários lugares. Agora começou a ter
uma certa aquiescência, mas eu acho que esse microgrid tem que estar a Copel presente como unidade gestora. A Copel não precisa sair para ter um microgrid. Ela pode ficar e gerir um outro tipo de modelo de distribuição, que não é um modelo de fazer concentração no sistema integrado nacional como é feito hoje. Essa concentração está levando que as bordas da concentração fiquem desassistidas. E ali está a perda de qualidade no fornecimento de energia, dando paradas absurdas. Se vocês pegarem o relatório da ADAPAR, que é a Agência de Economia da Secretaria de Agricultura, na página 35, vocês vão ver que a mortalidade de aves do estado do Paraná, quase 40% dela foi devido a estresse térmico. Está escrito a palavra estresse térmico. O leigo que olha ali acha que estresse térmico é alguma coisa espírita. Mas, na realidade, o que está estresse térmico quer dizer faltou energia elétrica. Faltou energia. E as autoridades da agricultura sabem disso porque eu te paguei o preço de denunciar esse processo no próprio registro da Secretaria da Agricultura. Pegue lá e veja. 3 milhões de aves morrendo no Paraná por ano, na sequência, cada vez mais, cada ano que a ADAPAR coloca, tem um pouco mais de aves mortas. E essas aves mortas se transformaram em BOs, em boletim de ocorrência, onde o consumidor cobra da Copel o fato de não estar sendo atendido e ter perdido o seu lote. São 60, 70 mil aves morrendo do mesmo mal. E quem vai pagar essa conta desses BOs na hora que estourarem todos? É a sociedade, somos nós. Então tem que puxar a empresa para uma outra realidade. E a outra realidade vindo através de microgrid aproxima ela dessa realidade, que ela hoje recusa, achando que vai dizer que caiu um galho ou caiu um trovão em cima de cada transformador que se apagou nessas periferias de rede. Mas ela tem que estar presente, porque tem um corpo técnico fabuloso, tem gente muito preparada em termos de energia, e tem que estar disponibilizado esse contingente de pessoas. Tem meios de fazer políticas públicas, contribuir com políticas públicas, botar com outras coisas modernas em termos de gestão de energia, que não é só produzir num reservatório e empurrar energia para tudo quanto é lado, sem perceber que essa energia não está chegando na ponta onde precisa chegar. Então, eu queria deixar claro isso, as pessoas que entendem as posições. Eu quero dizer que eu não me somo à ruptura por ruptura do processo. Não há essa necessidade, ao contrário. A necessidade de nós melhorarmos os processos com todo mundo que está aí dentro, desde que as pessoas venham conversar. Sem dúvida, é um tema realmente que dá um debate longo. Mas, enfim, a gente sabe que um país que quer crescer de forma sustentável precisa ter energia, oferta de energia, e energia a baixo custo e de boa qualidade. Né? Então, acho que é esse pensamento que a gente tem que ter, né, para que realmente, né, as coisas caminhem. A gente tem mais 5 minutos, 4 minutos, na verdade. Né? A gente vai parar ao meio-dia. Então, a próxima pergunta, por favor. Bom dia, parabéns a todos pelas explanações aí. Meu nome é Diogo, temos uma empresa de energia solar em Goiás. Temos um cliente grande, produtor de leite, que está solicitando para a gente entrada no mercado de biogás, e nós estamos estudando isso daí. A minha pergunta vai para o Cícero, na verdade, quando ele estava falando sobre micro-refinarias, muito provavelmente por ignorância minha, mas eu queria entender um pouco melhor sobre a função dessa micro-refinaria na produção de biogás, porque quando eu penso em refinaria, eu penso na divisão de cadeias de carbono dos elementos de gás e tudo mais. E pareceu para mim que a microrefinaria é mais uma coisa de purificação. Eu queria que você pudesse explicar um pouquinho melhor, por favor. A refinaria, porque todos os princípios do refino do gás são utilizados ali. O princípio todos com água. Água sob pressão, água de contrafluxo. Tá? E para atender o quê? A resolução 8 da ANP, que diz o que é biometano. Ela diz que biometano tem que ter 96,5% de pureza, zero de gás sulfídrico, ponto de orvalho de menos 45 graus para poder congelar qualquer umidade que tenha no gás, para ele poder ser um gás combustível. Então é uma fixação de parâmetros que a ANP fez, que esse equipamento atende.
desculpa até seguir com uma pergunta, mas mais ou menos o custo da implantação disso daí, dependendo do tamanho da planta, isso agrega um valor muito alto, ou geralmente está inviabilizando o processo de aproveitamento de biometano, e o pessoal está usando mais microgrid por causa disso. Você poderia dar uma ideia mais ou menos do custo disso aí? Eu posso, mas em função do respeito às pessoas, eu não vou fazer um comercial do processo aqui. Eu posso te passar para quem quiser num outro local, a gente pode sentar e eu te passo. Só que eu digo o seguinte: tecnologia não tem preço, tecnologia tem retorno sobre o investimento, ROI, tem TIR, taxa interna de retorno, tem payback. Então, quando você pega o biometano e transforma, tem o biometano na biorefinaria, você substitui a gasolina com 1 ano e 6 meses de payback descontado, ou seja, a posição mais favorável do payback dá 1 ano e 6 meses que você paga o investimento que você fez. Então, para resumir, depois, se quiser, pode fazer. O pessoal vai ficar disponível, vai estar na feira também, então acho que aqui a gente não vai esgotar todas as perguntas, né? A gente tem tempo para mais uma, mas depois vocês podem conversar na feira. Um abraço. Alô, bom dia, meu nome é Clara, eu sou do curso de Energias Renováveis da Universidade de Fortaleza. E eu não queria lançar uma pergunta, não, eu queria só fazer uma compartilhar com vocês, baseado na pergunta do colega aqui, né, sobre os aterros sanitários. Fortaleza, ela tem um aterro sanitário e ela, em parceria com outras empresas, né, com Metano e Marquise, grupos cearenses e baianos, eles montaram a GNR Fortaleza, então tem uma usina de tratamento desse biogás da dívida do aterro. Então, basicamente, a gente recebe esse biogás que vai para a GNR, são vizinhos até, né, na região metropolitana de Fortaleza, e aí é destinado junto com a CEGAS, que é a Companhia Estadual, né, de Gás, Distribuição de Gás, e é uma política público-privada, e abastece algumas indústrias, né? Então, ela, como foi falado muito aqui, né, o biogás aí, o biometano está suplementando. Ela entra junto com o gás natural na rede de indústrias e algumas residências, né? Vai depender da produção e tudo. Aí, o que eu quero dizer é que foi falado também muito do gás natural, o Cícero falou, né? O nosso gás, a gente viu no mapa ali, né, no Ceará, o Porto do Gás tem um terminal de regasificação, e o gás natural que chega na África, né, vai basicamente para atender as termoelétricas, né, temos 2 no Ceará. Então, o biometano aí chega para suplementar. E aí a usina tem todo, como o Cícero falou, tem todo o processo de purificação. Então, eles chegam a zero enxofre, o siloxano também, chega a ser 99% a 100% de tem que ser, né, purificado para entrar junto na rede com o gás natural. Tá? E basicamente no Nordeste a gente tem mais de energias renováveis, o forte é eólica, né, seguido da solar, biomassa. Alguns estados são mais fortes, mas no Ceará basicamente os biodigestores rurais são para atender comunidades realmente só para subsistência, mas já é alguma coisa, né, para melhorar esse Brasil. Tá? Parabéns pelas palestras. Obrigada. Só vou comentar rapidinho uma coisa, até para valorizar o depoimento. O Nordeste realmente tem dado um salto enorme de energias renováveis, né? Está ali todo o potencial eólico brasileiro instalado nessa região, um pouquinho para baixo, até a Bahia. E também a solar, né? Com grandes fazendas solares. Eu queria dizer o seguinte, que às vezes a gente pensa que o biogás não é viável no Nordeste. No Nordeste tem uma bacia leiteira absurdamente desenvolvida, tanto no Pernambuco quanto no próprio Ceará. E a possibilidade de você colocar esse biogás, disponibilizar nessas redes de energias intermitentes, que são as 2 energias, solar e intermitente, isso não é mal, é a característica da coisa. O sol chega às 9 horas da manhã e sai às 15 horas. Depois disso não tem mais sol. Como é que você mantém essa disponibilidade de energia para uma termoelétrica, por exemplo? Então você entra gerando o biometano, do biogás de metano até a hora que voltar o sol. Aí você armazena o biometano e despacha o biometano como se puder. Você fica com um modelo absolutamente contínuo no processo.
E essa storage, essa capacidade de armazenar é preciosíssima como característica do biogás, porque ela substitui a bateria química e o lítio, que o mundo inteiro está atrás dela. No entanto, nós que estamos aqui, tupiniquinzinho atrás do biogás, podemos nos servir da bateria do biogás. Então essa é uma coisa também a discutir nesses lugares, já que não avançou tanto a geração. Muito bem, então a gente termina por aqui. As perguntas que ainda tiverem, vocês podem fazer depois a eles. E eu passaria então a palavra ao nosso mestre de cerimônia, o Noel, tá bom? Senhores, então agradecemos a participação das autoridades desse tema. E nós agora são meio-dia, ok? Nós vamos para o intervalo, almoço, então às 14 horas nós vamos voltar.